Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Sanofi. Olá a todos, meu nome é Ângelo Maiolino, eu sou vice-presidente da ABHH e sou professor de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho o prazer aqui de receber hoje para esse podcast a doutora Daniele Leão, que é hematologista da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, a quem eu vou chamar de Dani, pela amizade que nos une. Há algum tempo, né? Há algum tempo, como a gente estava comentando antes, né, Dani? E a gente está aqui hoje nessa data importante, aliás, nesse mês importante, né, que é o mês, o Março Borgonha, o mês em que se lembra do mieloma múltiplo, né, em que se pensa nos pacientes com mieloma múltiplo. E a gente vai conversar exatamente sobre o mieloma, né, nesse podcast promovido aqui pela BHH. Bom, Dani, então você acha que a primeira pergunta, né, é como é que a gente define o que é exatamente o mieloma múltiplo, que tipo de doença é essa? O que você tem a falar um pouquinho? Então o mieloma múltiplo, ele é um câncer, né? Ele é uma doença que surge dentro da medula óssea, né? Que é o tutano, e que ele é causado por uma célula que a gente chama de plasmócito, que fica tumoral. E o plasmócito nada mais é que um linfócito B maduro, que deveria produzir os nossos anticorpos, e quando ele fica doente, que é o que acontece no mieloma múltiplo, ele começa a produzir uma proteína que não tem função e que, na verdade, começa a atrapalhar a vida da pessoa. Então, assim, a princípio, uma definição mais básica seria essa. E, na verdade, essa proteína monoclonal, né, que é um anticorpo que, na verdade, não serve para nada, só prejudica, né? E o paciente, na realidade, ele fica aí, ele tem uma imunodeficiência, ele fica muito suscetível à infecção, porque a produção dos anticorpos normais, ela acaba não acontecendo, né? E, assim, do ponto de vista do quadro clínico, né, do mieloma, o que a gente tem aí de mais marcante para o diagnóstico, né? É interessante, assim, as doenças hematológicas, elas têm uma lógica, elas têm uma fisiopatologia muito interessante que a gente consegue explicar. Quem conhece bem fisiologia entende bem as doenças hematológicas, porque é toda uma correlação, né? Então, o hematologista, ele é um bom clínico, acima de tudo. Então, o que acontece? Essas células que eu já comentei com vocês, elas ocupam o espaço da medula óssea, né? Então, quer dizer, com isso você começa a ter anemia, porque se acaba alterando aquele espaço lá, né, da medula óssea das células normais se multiplicarem. O paciente começa a ter uma queda da imunidade com infecções de repetição. A proteína monoclonal, que a gente acabou de citar, né, monoclonal porque como a célula que produz é uma célula clonal, é uma célula tumoral, a proteína é toda igual. Então, quer dizer, a proteína monoclonal que a gente tem no sangue, pode ter na urina, ela começa a causar lesão renal, ela começa... então, com isso você tem baixa imunoglobulina normal, começa a ter infecções. Você começa a ter lesão renal por causa da proteína. Quando a doença ela vai se desenvolvendo, você imagina que é como se ela escavasse a medula de dentro para fora, o osso. Então, ele vai soltando cálcio na corrente sanguínea, que ainda prejudica mais o rim, e aí o paciente começa a ter as fraturas ósseas, né, as lesões ósseas, porque como ele está se expandindo de dentro para fora, aquela região cortical do osso ela vai ficando tão fina que o paciente começa a ter múltiplas fraturas. Então, quer dizer, a dor óssea é extremamente prevalente, né? Então, a gente tem esses sintomas e sinais mais comuns, né? A dor e as fraturas patológicas, a dor principalmente na coluna vertebral, dor lombar, são uma manifestação prevalente, né? E realmente existe um processo aí de reabsorção óssea muito intenso, né? Que o plasmócito também, por um mecanismo aí patológico, estimula o osteoclasto, né? Que vai reabsorvendo o osso.
Então, assim, a apresentação com dor óssea, hoje chega a mais de 75% dos pacientes têm um quadro dor óssea. Lembrando que o mieloma, né, a gente falou, ele representa aí mais ou menos 1% de todos os tipos de câncer. Não é um câncer, não é um tipo de câncer comum, mas do ponto de vista dos cânceres do sangue, dos cânceres hematológicos, ele está em torno de 10% a 15%, né? E a frequência do diagnóstico tem aumentado, né? Acho que é muito também em função, né, do envelhecimento da população. Então, aparentemente se faz mais diagnóstico e com um tempo de vida maior, com a expectativa de vida maior. De modo geral, acho que todos os tipos de câncer está acontecendo isso, né? Do mieloma também, né? E é interessante, quer dizer, eu sempre pergunto para os alunos, qual que é o tipo de câncer hematológico mais comum? Aí todo mundo fala leucemia e erra, né? Eu já espero a resposta errada, mas, quer dizer, a gente tem os linfomas, que seriam os mais comuns, e segundo, o mieloma, né? Então, a gente vê bastante, assim, na prática clínica, geralmente são pacientes mais idosos, né? Quer dizer, Brasil, América Latina, né? Com o Gebran, a gente viu que fica em torno de 65 anos, mas eu até interessante, no Brasil, os dados que a gente tinha anteriormente estava mais em torno de 60 anos. Isso. Eu até conversei com o Dr. Roberto Caio, eu perguntei para ele, quer dizer, será que a nossa biologia é um pouco diferente dos outros países? Porque a resposta dele foi fantástica. Ele falou, não, os seus idosos morrem sem saber que tinham mieloma múltiplo. Ou também, infelizmente, a expectativa de vida nossa está na faixa de 73 anos, não é a mesma expectativa de vida dos países desenvolvidos. Japão, Itália, tudo 83, 84. Então, realmente, a mediana de idade, por exemplo, na Inglaterra é 72 anos. Então, assim, essa diferença não é nada biológico. Aparentemente, é muito da questão relacionada à expectativa de vida e, na verdade, com o aumento da expectativa de vida, a gente vai ter mais mieloma também em paciente mais idoso e a gente vai precisar cuidar bem desses pacientes mais idosos também, né? Então, assim, tem esse aspecto, né? Mas você sabe que, assim, eu fico pensando muito a dificuldade de diagnóstico desses pacientes, né? Então, é interessante, quer dizer, alteração renal. Eu fiz algumas estatísticas dos locais, né, em que eu trabalhei, então geralmente dá quase que o dobro do esperado de insuficiência renal nos pacientes. Hipercalcemia também. Então, quer dizer, a gente percebe que o paciente, ele realmente chega muito, com a doença muito avançada, né? Então existe toda uma dificuldade. Então, por isso que a gente bate na tecla, né, diagnóstico precoce. Então pense em mieloma. Então, anemia, dor óssea, né? O paciente que começa a ter infecção de repetição, uma alteração renal que é sem causa. Então, de repente, o paciente, mas ele é diabético, hipertenso e desenvolveu uma insuficiência renal, está dialítico. Não, mas investiga, né? Inclusive porque a gente sabe que quando é descoberto logo, você pode reverter essa alteração renal, o paciente deixar de pré-hemodiálise. Então, pedir os exames corretos, né? Então, assim, hoje em dia existe o acesso à eletroforese de proteína sérica urinária, existe o acesso à imunofixação de proteína sérica urinária, dosagem de cadeia leve livre. Então, com esse conjunto de exames, né, e depois com a ida ao hematologista para fazer o aspirado da biópsia de medula óssea, você fecha o diagnóstico. Você falou uma coisa importantíssima, porque realmente no Brasil se diagnostica tarde e com doença muito avançada. Então, é muito diferente do que se vê nos países desenvolvidos, onde, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, raramente a gente vê um paciente com mieloma assintomático ainda, né? É muito raro. Já no sistema de saúde privado, suplementar privado, você encontra esse tipo de paciente. Então, assim, é muito importante nesse mês a gente esclarecer que com esses exames você consegue, a partir de uma certa idade, incluindo nos check-ups, nas investigações, a eletroforese você consegue identificar ainda na fase assintomática, né, Dani? E lembrar, por exemplo, quando os pacientes têm proteína aumentada na urina também, é interessante a gente avaliar, quer dizer, será que isso é só albumina? Será que esse paciente não tem uma proteína monoclonal? Então, acho que é muito importante a gente lembrar mesmo de desconfiar, né, desses casos. Então, fratura,
mas será que é só osteoporose? Quer dizer, será que tem alguma coisa a mais? Anemia, idoso não é para ter anemia. Então, você tem que investigar a causa, e muitas vezes passa por isso, quer dizer, uma eletroforese de proteína. Lembrando assim, que a gente tem até casos mais raros de mieloma, em que o mieloma não produz proteína. Então, eu tive caso que eu cheguei a acompanhar, que o paciente tinha fraturado várias vértebras, tido insuficiência renal, para o médico pensar em fazer um aspirado. Que era os 2% aí do mieloma múltiplo que não é secretor. E lembrar que não é o hematologista que vê esse paciente num atendimento primário. Então a gente tem que realmente trabalhar muito com os clínicos, nefrologistas, reumatologistas, ortopedistas, neuro, as outras especialidades onde esse paciente vai aparecer e atrasar o diagnóstico, tratando sintomaticamente a dor, né? Simplesmente considerando aquela anemia por uma anemia carencial. Então isso a gente vê ainda acontecer. Então há uma demora muito grande de se fazer o diagnóstico correto e de se fazer o tratamento. Aí já indo para o tratamento, né? Essa parte que a gente está tendo uma revolução no tratamento e nas perspectivas para os pacientes, né, Dani, hoje em dia, né? Nossa, melhorou muito, né, Ângela? A gente estava conversando assim, que a gente é pré-Velcade, né? Pré-bortezomib. Então, a gente estava usando talidomida quando eu estava lá no meio da residência. E eu sou do tempo meu falando em prednisona, do VAD. Eu fiz VAD, mas você chegou a fazer. Acho que VAD morreu lá para 2005, né? Isso, Mas melhorou muito, nossa, assim, é impressionante. E eu acho interessante algumas discussões que existem hoje em dia, mas você guarda tal droga para tal momento. A gente ouvia isso com o Velcade, né, com o bortezomib. Nossa, mas você já vai usar o bortezomib em primeira linha? Vai fazer o que depois? Quer dizer, tantos anos depois a gente continua discutindo e continua mesmo racional. Trata o mieloma com um bom esquema logo no primeiro tratamento. Quer dizer, não fica guardando esse arsenal também para você só usar depois. Quer dizer, uma boa parte dos pacientes nem vai chegar na terceira linha. A gente já perde 1/3 dos pacientes entre a primeira e segunda linha de tratamento, né? Então, esses paradigmas de ficar guardando droga para a quarta linha, quer dizer, a maioria dos pacientes nem vai chegar lá. E o interessante é que agora a gente tem uma infinidade de mecanismos de ação, né? Quer dizer, drogas que vão atuar de maneiras diferentes, né? Com associações aí cada vez mais eficazes. Não tem dúvida. Hoje você tem a base do tratamento, né, ancorado, a gente gosta de usar esse termo assim, nos inibidores de proteasoma, nos imunomoduladores e nos anticorpos monoclonais, particularmente o anti-CD38, né? Exato. Então a gente percebe que a combinação entre eles é parte integrante da primeira linha e no mais tardar e na primeira recidiva, como você falou, sem poupar medicamentos para recaídas subsequentes. E também sem esquecer, claro, para os pacientes mais jovens, do transplante autólogo de células tronco-hematopoéticas. Ainda hoje, em 2022, permanece sendo, né, Dani, uma ferramenta importante. Então, a adequada seleção para o transplante, ela é fundamental, né? Exato. O transplante ele tem realmente um papel importante. Então, quer dizer, a gente viu a mediana de idade dos nossos pacientes brasileiros, de 65 anos, então a gente vê que uma grande porcentagem dos pacientes vai ser elegível. E aí uma outra questão, né, que a gente briga um pouco é por leitos de transplante, né? Que é uma questão assim, quer dizer, você não ficar esperando 9 meses para encaminhar também o paciente para o transplante, né? Dependendo do local em que você vai encaminhar, às vezes a gente assim começa a tratar o paciente e já faz o contato, né, para que o paciente não chegue também muito tarde. Mas assim, essas drogas, né, essas famílias aí de drogas que o Ângelo comentou, eu acho que a revolução delas é que a gente consegue atacar a doença por vários lados, né? Então, a gente acaba segurando um pouco essa evolução clonal, que fatalmente irá acontecer, né, ao longo aí das recaídas, das progressões de doença. Então, a gente entende que
apesar de a gente ter uma porcentagem de alto risco um pouco menor na primeira linha, mas a gente já consegue, mesmo nesses pacientes, ter um impacto, né, muito mais do que se tinha antes. Não tem dúvida, né? A gente, claro, tem como você falou de alto risco, tem uma população de paciente que, do ponto de vista biológico, molecular, pode ser considerado um grupo de mais alto risco, né? Que talvez necessite aí de um tratamento mais diferenciado, né? Mas a gente sabe que hoje a gente alcança uma profundidade de resposta e hoje a gente consegue fazer mensurações de resposta com muito maior intensidade, usando as técnicas de avaliação de doença residual mínima. Mas a gente eu entendo assim que tendo esse conjunto dessas 3 classes de droga, né? E na verdade o uso correto delas na primeira linha, junto do transplante para quem é elegível, e ter as combinações adequadas também para as linhas subsequentes, né? Isso e sem poupar, né? Como você falou, né? As drogas, não vou usar o anti-CD38 na primeira linha porque eu preciso ter para recidiva, né? Então não, se eles se mostram na combinação eficaz na primeira linha, vamos usar. E o futuro, né, do que a gente espera, a gente viu aí o conjunto de novos medicamentos que estão vindo também para o mieloma, o CAR-T-cell, os bispecíficos, para vários alvos de tratamento do mieloma, o anti-BCMA e outros, né? Então a gente percebe que para boa parte dos pacientes a gente vai ter, se não uma cura no momento tão cedo, mas pelo menos um controle, talvez uma cura funcional para vários deles. Exato, né? Exato. Isso é realmente uma coisa importante. A gente brinca que o mieloma, a gente tinha muita inveja dos linfomas, né, com os anticorpos monoclonais. É verdade. Pô, anti-CD20, rituximab tá aí, e aí finalmente chegou, né? A gente consegue ter essa possibilidade de utilizar. E a gente está vendo, quer dizer, com os bispecíficos que vão chegando, e as CAR-T, a gente começa a usar realmente as proteínas de superfície como alvo, né? E a gente começa a realmente assim, ser cada vez mais específico e conseguir realmente uma profundidade de resposta, que é uma outra coisa que a gente busca bastante. Então a gente sabe que está muito associado a um período muito maior sem que essa doença recaia, né? E quer dizer, a gente conseguir associando drogas sem necessariamente adicionar toxicidade. Esse é um outro ponto importante, né? Porque a gente tem pacientes, um grupo de pacientes mais idosos, talvez para o grupo de pacientes onde o tratamento do mieloma tenha revolucionado mais agora, nessa faixa etária dos pacientes mais idosos, né? A gente começa a ter tratamentos eficazes para esse grupo com acima de 75 anos, de pacientes mais frágeis também, mas isso que você falou é fundamental, quer dizer, adequar a eficácia, a segurança e a qualidade de vida do paciente. A gente não pode esquecer desse ponto, né? Então é fundamental que a gente consiga fazer um balanço adequado entre essas opções. Então, o que eu quero falar simples, a gente já está chegando aí no final do nosso podcast, é que cada vez mais o tratamento do mieloma vai ser personalizado. Então esse é um ponto que eu acho assim, né? Então alvos mais específicos, tratamentos mais específicos e um tratamento mais personalizado. Você concorda? Totalmente, totalmente. Quer dizer, a gente adapta o esquema, a dosagem, então a gente realmente consegue ver o paciente como um todo, né? Os critérios aí de fragilidade, cada vez a gente tem entendido também um pouco mais. Outras especialidades, como a geriatria, né? Cada vez mais se aproximam aí da hematologia também. Então, a gente entender qual que é o objetivo do tratamento daquele paciente, né? Então, realmente eu acho que passa por aí o futuro, né? Do tratamento do mieloma. Eu acho que para a gente fechar assim, o que a gente precisa é que os médicos não especialistas, né, conheçam melhor o que é o mieloma múltiplo, né, que se faça o diagnóstico mais precoce, que não se espere o doente fraturar e ter insuficiência renal e chegar com infecção. Se perde muito paciente ainda nessa fase, infelizmente, né? Exato. Sequelas e tudo mais. Então, esse é um ponto que acho que a gente ainda precisa muito trabalhar
nessa educação continuada. Outro ponto que eu acho fundamental para melhorar os resultados é a questão do acesso, de uma maior equidade de acesso a esses medicamentos inovadores, dessas 3 classes que eu estou elencando, que a gente elencou aqui agora, né? Mais o que virá, então essa equidade, esse equilíbrio. Você tocou num ponto importante, o acesso aos leitos de transplante para fazer transplante autólogo. Então, existe um trabalho grande a ser feito. Eu acho que a BHH tem feito esse trabalho. Eu acho que a gente tem as associações de pacientes, o MF, enfim, a gente tem trabalhado bastante nisso. Então, Dani, eu acho que essa foi uma boa maneira de a gente estar comemorando esse mês do mieloma e vamos continuar trabalhando nessa linha, né? Contribuindo e tentando melhorar aí a vida dos pacientes. Exatamente. E eu acho que esse tipo de iniciativa é importante porque você pensar em mieloma, né? Em todas essas situações, esses sinais, esses sintomas, já é uma maneira da gente conseguir detectar precocemente e evitar que aconteça o que a gente vê, né? Pacientes chegando com muita doença cada vez mais tarde. Então, quer dizer, você pensar na doença já aumenta muito a chance de um diagnóstico precoce. Perfeito. Bom, espero que vocês tenham gostado aí de mais esse podcast aqui da BHH e esperamos rever, né, nossa audiência em breve. Obrigado aí, pessoal. Valeu. Obrigada. Valeu, Dani. Obrigada, Ângela. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Sanofi.